Boa tarde, turma do sexto ano. É um prazer estar aqui de volta mais uma vez. Hoje a gente vai discutir sobre os hebreus e sua crença monoteísmo na página 112 do capítulo 6. E quando se fala nessa questão dos hebreus, a gente observa na história, no contexto, que foram um povo que sofreram algumas consequências no passado, mas também tiveram algumas alegrias. Então, meus amores, o relato dessa história está nos livros do Antigo Testamento, aonde a maioria dos feitos hebreicos encontra-se nos livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Esse conjunto de livros dá o nome de Pentatêuticos. Durante boa parte da Antiguidade, tanto o Oriente quanto o Ocidente, houve predominância da crença religiosa politeísta, ou culto aos antepassados. A gente pode observar aí, meus amores, nesse contexto nosso, né, que a origem do judaísmo, ela está ligada ao cristianismo, ao culto, a cultura e a política econômica estão ligados a esse processo. Então, a religião monoteísta hebraica são principalmente ligados a ligação desse povo com a civilização contemporânea. Então, gente, nesse processo da história, os hebreus, eles se formavam em 12 tribos. Essas 12 tribos acreditavam que tinha sido eleito por Deus. E, a partir daí, eles vão ter líderes nessa história que vão conduzir esse povo. Quem são, né? Quem são esses líderes que vão estar ligados a esse povo? Será os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Seguido o livro de Êxodo, também Moisés. Um dos profetas mais importantes dos hebreus. Moisés foi quem recebeu no Monte Sinai a Tábua dos 10 Mandamentos, que até hoje nós temos ela como uma referência dessa história. Meus amores, a origem e a localização geográfica dessa história. Bem, o que se relata no livro dos Pentatêuticos, que a origem dos hebreus era semita, ou seja, eles eram descendentes de filho de Noé. Meus queridos, eles habitavam ali, próximo à Palestina, mais precisamente na região dos fenícios, da Síria, no deserto do Áraba. Então, nesse contexto aí, eles vão buscar se estabelecer às margens de rios, e esse rio seria, no caso, o Rio Jordão, no território da Palestina. Como aconteceu, como as outras civilizações, no caso, a Mesopotâmia, os fenícios, todos eles, o Egito, todas essas civilizações viveram próximo a rios. Por que os hebreus procuraram fixar-se, digamos assim, de passagem nesse rio? Porque o rio, a terra era fértil, a probabilidade de ter uma boa agricultura era enorme, certo? Então, meus amores, inicialmente foi usado como subsistência a agricultura desse povo. E com o decorrer do processo histórico também, possibilitou também o comércio. Sendo assim, tá, eles viviam em oásis próximo a esse rio e trabalhando com o pastoreio de gado, onde eles estavam ali localizados. E esse povo, meus amores, eles tinha uma grande organização política e social hebraica. A sua organização por volta do ano 200.000 a.C., essas ideias de viver em oásis, foi mencionado, eles eram seminômades, certo? E estavam lá em forma de clãs patriarcas. Quem são os patriarcas nesse contexto da história? O que é que os patriarcas contribuiu para essa história? Então, os patriarcas e esse povo viveram em grupos próximos, e os patriarcas, eles eram pessoas da
da hierarquia social daquela época. Aí, meus amores, os patriarcas, eles tinham um poder econômico, religioso, e, ao mesmo tempo, eles eram representantes de Deus na terra, principalmente responsáveis pela economia e pela política. Bem, quando se fala em sociedade hebraica, eles tinham umas certas definições. Também o patriarca, ele era chefe militar e também chefe sacerdotal. Pode-se dizer que os patriarcas apenas eram homens que tinham direito político e econômico e garantia tudo isso. Já a mulher, naquela época, a mulher não tinha muito, digamos que, valor social. A única função, de acordo com a história, a mulher, ela tinha a função de procriar, que seria parir, né, perpetuar a espécie, cuidar da casa, dos filhos e do marido. Quando se fala em filho, no contexto da história, também havia um momento em que era voltado para a educação das crianças. Professor, como era essa educação? A mulher, na sociedade hebraica, ficava claro que a educação dela, ela era... A mãe cuidava da educação da filha, que era ensinar as coisas domésticas de casa. Já o menino homem, esse era por parte do pai. O menino era preparado desde cedo, né, para aprender a ler, etc. E também se tornasse no futuro um guerreiro, estar dentro do exército. Observa aí, gente, que de uma forma ou de outra, lá na história antiga, bíblica, a mulher não tinha muito, mulher era muito discriminada socialmente. Ainda hoje isso existe, só que o patamar já está um pouco alto. Hoje nós temos mulheres que estão em cargos superiores aos homens. Meus amores, a gente pode estar analisando que a mulher passava a ser, quando ela casava, ela também não é preparada a casar, ela passava a ser uma propriedade do marido. Olha o nome, a mulher passava a ser do marido propriedade. A forma também de escravo naquela época, no Egito, ela é diferente, tinha duas formas de escravo. O que é que ocorre? O hebreu escravizado, geralmente, havia cometido crime ou contraído dívida que não poderia pagar. E tinha um estrangeiro que foi pego em guerra, esse também era um escravo diferenciado. Em que sentido que ele era diferenciado? Esse escravo ele era exilado em um local e trabalhava altas horas dentro do contexto da história dos hebreus. Bem, quando se fala a palavra êxodo, quer dizer saída de algum lugar, o momento mais importante da história dos hebreus é o aspecto político e religioso. Então o êxodo vai relatar no livro da Bíblia, que é o Torá. É nessa fase que a civilização hebraica desenvolve o culto monoteísta mais forte na história. Por volta do ano 1750 a.C., os hebreus iniciaram uma migração para o Egito. Devido a uma grande seca que aconteceu na região da Palestina, isso aconteceu na época em que o Egito sofria a dominação dos Hyksos nesse médio império. No novo império, o Egito se libertou do comando dos Hyksos e logo passou a perseguir os hebreus de todas as formas que você possa imaginar. Iniciaram uma fuga do território do Egito. Quem vai liderar a retirada do povo do hebreu do Egito para ir à terra prometida, a Canaã, será Moisés. Aí quando se fala na história de Moisés, a gente pode observar que teve um momento na história dele onde os faraós mandaram matar todas as crianças de 0 a 5 anos, a 6 anos, se eu não me engano. Então foi o que houve. A mãe de Moisés, com medo de ser matado o filho dela, ela pega os meninos, coloca dentro no balaio e coloca no rio. Automaticamente, como assim, as coisas que Deus lança, tudo bem feito. A filha do faraó estava tomando banho no rio, quando
ela percebe aquele balaio chegando e manda pegar o balaio. Lá era uma criança hebreia, né? E Moisés foi criado dentro dos castelos dos hebreus, como se fosse um hebreu legítimo, certo? O que é que ocorre a partir daí? Um certo momento esse menino cresce, se torna homem, e ele às vezes tem sonhos, né? Claro, mensagem de Deus. Ele quer descobrir quem é a sua família. Então ele consegue descobrir quem é a mãe dele, e a partir daí, quando ele descobre quem é a mãe dele, que ele percebe que o povo hebreu está sofrendo na história, ele passa a ouvir o chamado de Deus. E esse chamado de Deus a ele era para ele tirar o povo do Egito. Consequentemente, meus amores, isso acontece. Moisés vai liderar esse povo à terra prometida, aonde Deus vai dar para eles mel e alegrias. Então Moisés consegue tirar o povo do hebreu, das terras do Egito, e esse povo passa 40 anos no deserto, né, caminhando dia e noite sem parar. E dentro do contexto da história, Moisés sobe ao monte, e lá ele vai rezar. E nesse momento que ele está lá rezando, orando, ele vai ver a sarça pegando fogo, que é falando com Deus. E daí ele recebe de Deus a tábua dos 10 mandamentos, certo? E quando ele desce do monte, ele percebe o povo cultuando um bezerro de ouro. E aí ele se zanga com o povo, joga no chão a tábua dos 10 mandamentos, e a gente vai descobrir mais coisas nas próximas aulas. Muito obrigado, boa tarde, faça a atividade da página 115, 118 e 119. E se puder, fique em casa. Tchau.